o Brasil ele acabou virando uma referência para outros países. Na Argentina já estão usando o Pix brasileiro, foi no Uruguai também que eu vi, uma viagem no Uruguai, um QR Code podendo usar o Pix. Luciano Sobral, sócio-diretor da Capco no Brasil, tem mais de 20 anos de experiência e vai te contar como a IA está mudando o mercado financeiro. A gente trouxe a AI generativa para dentro do mainframe, para dentro do COBOL. Então a gente está usando isso para ajudar o nosso cliente nessa jornada, porque não tem uma bala de prata. A AI generativa ela trouxe esse ganho de produtividade para a gente. Você usando a inteligência artificial generativa justamente para te dar algumas recomendações de investimento mais atreladas ao seu perfil de como investidor. Ei pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, pela Sicredi e pela Sênior. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Luciano Sobral, sócio-diretor da Capco no Brasil. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Prazer estar aqui com você nesse podcast. É um prazer, é todo meu. Que bom que deu certo da gente marcar aqui, né? E já vamos começar contando um pouquinho sobre você, para quem está assistindo, te conhecer melhor, né? Mais de 20 anos de experiência, sócio-diretor, com certeza tem muita coisa aí para contar pra gente. Bom, um pouquinho mais de 20 anos, né? 20 anos é alguma coisa. Eu comecei minha carreira, né, lá atrás, sou engenheiro de formação e meio que por acaso entrei nesse mundo de tecnologia. E depois que você entra, você é picado por esse bichinho da tecnologia e fui aí andando por alguns caminhos aí nessa trajetória dentro do mundo de tecnologia. Tanto da parte de aplicações, depois mais focado em algumas aplicações para supply chain, para manufatura, e nos últimos anos eu foquei minha carreira em serviços financeiros. Então, hoje a Capco é uma consultoria em serviços financeiros, com foco aos serviços financeiros e energia. E aí eu acabei entrando um pouco mais de cabeça nesse mundo da tecnologia com serviços financeiros. Então, sendo muito rápido um pouco para não ficar chato falar dessa trajetória, né? Mas é isso. Legal. E com todo esse tempo de experiência, eu não posso deixar de fazer essa pergunta também, porque muita coisa mudou, né? Uhum. Então, desde quando você entrou ali, né, que você comentou que foi picado por esse bichinho da tecnologia, até agora, quais foram as principais mudanças que você observou e o que você acha que tá ali de tendência, né? A gente vai falar bastante sobre isso, né? Sobre tecnologias disruptivas, inteligência artificial e tudo mais, tudo envolvendo finanças, mas como que você enxergou também essa mudança, né? Porque naquela época a gente usava dinheiro em papel, Pix era só um sonho, um delírio até, né? Então, como que você enxerga toda essa mudança aí? Vamos fazer uma recapitulação. Olha, tem esse assunto para várias horas de conversa, né? Acho que aqui no Brasil a gente pode falar que o nosso mercado de serviços financeiros é um mercado que sempre esteve na vanguarda, sempre buscou inovação, sempre teve muito ávido por essas mudanças e trazer isso para a realidade aqui do Brasil. Então, as transformações que a gente viu nos últimos anos, realmente foram, sim, saltos de como isso foi incorporando ao serviço que presta ao cliente. O que eu acho interessante, né? Quando a gente falou do primeiro web do banco na internet, quando a gente começou a ver outras mudanças relacionadas aqui mais recentes, a Open Bank, a Open Finance, e até chegar, né, com essa grande revolução dos últimos anos da inteligência artificial generativa, né? A gente foi vendo como o mercado de serviços financeiros foi incorporando a essas novas tecnologias e trazendo novas soluções, novas formas de atender o cliente. É difícil você falar de uma ou outra, né? A gente tem, por exemplo, toda a onda de projetos cloud, que isso também foi uma grande transformação e continua sendo. Agora, a AI generativa, quem sabe a próxima de computação quântica. Então, o que eu acho mais interessante é de como o Brasil ele foi acompanhando essas transformações,
como os bancos aqui no Brasil e outras empresas da área de serviços financeiros foram acompanhando essas mudanças. Então, hoje eu, assim, trabalhando numa empresa de consultoria em serviços financeiros, tendo acesso a clientes também fora do Brasil, é um orgulho como a gente vê o mercado financeiro brasileiro acompanhando essas tendências e, em alguns casos, sendo benchmarking para outros países, né? A gente vê o exemplo do Open Bank, o Open Finance. A gente usou muito da experiência de UK aqui no Brasil, mas hoje ao alcance do Open Finance dentro do Brasil, o Open Insurance, o Brasil ele acabou virando uma referência para outros países. Então é muito, muito interessante, dá muito orgulho você ver o Brasil acompanhando, e não só acompanhando, mas incorporando essas mudanças dentro do mercado financeiro, né? E a tecnologia é um papel fundamental nessa transformação. Acho que até seguindo um pouco a linha de raciocínio que você trouxe, né, não só acompanhar, mas o Brasil também trouxe novidades, né, para esse sistema financeiro, que foi o Pix, né? Então, qual que é a sua opinião? Como você acompanhou isso, né? Uma coisa que provavelmente há décadas atrás nem se imaginava que seria possível fazer uma transação instantânea pelo celular, que era um aparelho que não sei se existia, não é da minha época, mas se existia também, provavelmente muito diferente do que o que a gente tem hoje em dia. Sim. Então, me conta um pouco sobre qual que é a sua opinião sobre Pix, né, posicionamento do Banco Central. A gente tem uma agenda de inovação ali, né, que eles estão seguindo, né? Então, como é que funciona isso? Bom, é interessante você falar sobre do celular, né? Eu sou da época da minha graduação que eu ia pro orelhão ligar para minha namorada, né? Então, e hoje quando a gente comenta isso é muito engraçado, né? Inimaginável, né? Pelo menos não tinha o problema da namorada mandar mensagem e você não responder, ou né? o localizador, né? Mas deu certo, a gente é casado até hoje. Ai, então... que bom. Então isso daí funcionou bem. Vamos falar do Pix especificamente. Há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, a gente fez uma série de eventos, né? Com algumas pessoas do próprio do Banco Central a respeito do Pix, que ele estava começando ainda assim, ele estava sendo criado, né? E quando a gente viu pela primeira vez, né, aquilo, a gente olhou e falou, nossa, tem algo gigante aqui. E realmente, né, acho que a questão do Pix, a democratização dessa tecnologia, o alcance dessa tecnologia e a forma como ele democratizou e, de alguma forma, levou alguns serviços financeiros por uma camada muito maior da população, isso é impressionante. E como o Brasil conseguiu fazer isso, né? A gente viu algumas experiências em outros países, mas o Pix ele trouxe isso de uma forma tão simples, né? Não simples, não é nada simples, é super complexo, tem toda uma estrutura por detrás disso, mas a forma como ele conseguiu ser absorvido pelas pessoas e a adoção que isso teve, porque às vezes não é só uma questão de tecnologia, mas como é a adoção dessa tecnologia e como ele foi incorporado na vida das pessoas de forma tão rápida e se tornou hoje o principal meio de pagamento. E isso, lógico, atrelado a uma agenda de inovação do Banco Central, que vem já há muito tempo. Então, o Banco Central tem muito claro, né, que a gente consegue perceber muita clareza na agenda de inovação, e essa agenda de inovação ela vem sendo continuada, a gente não está vendo problemas de interrupção dessa agenda. E o Pix é um grande exemplo disso. O que eu gosto do Pix é a questão realmente da democratização, que a gente, né, fala em alguns momentos da bancarização. Quando eu falo bancarização, não é a pessoa ter só uma questão de ter conta bancária, mas ter acesso a serviços financeiros. Então, o Pix ele trouxe isso, né, de uma forma muito mais democrática. E é um exemplo de como o Brasil ele pode ser referência. Então, a gente vê hoje, na Argentina já estão usando o Pix brasileiro, você vê outros países querendo também usar o Pix brasileiro, não sei, acho que foi no Uruguai também que eu vi, estava numa viagem no Uruguai, um QR Code podendo usar o Pix. Então, você fala, pô, legal, saiu do meu país, né? E a gente está acompanhando isso e vendo agora nova agenda do Pix, o Pix parcelado, agora a questão do touch, né? Usando o Pix por aproximação.
Eu tento evitar esses termos financeiros, né? Então, esses termos em inglês, né? Então, por aproximação, então, você percebe que está evoluindo e vai continuar evoluindo. Então, é muito importante também o papel do regulador nisso, de ser um catalisador, de fazer esses direcionamentos, de fazer o mercado, deixar o mercado dinâmico, né? Então, é sensacional ver isso acontecendo, né? Como eu falei, de usar um orelhão na década, no século passado, vamos dizer assim, e você ter a oportunidade de acompanhar esses movimentos. Legal. E aqui a gente fala muito também sobre como o Pix e outras inovações também tiveram uma adoção assim estrondosa, e como isso sinaliza também uma disposição do brasileiro a adotar essas inovações cada vez mais rápido e tá realmente mais acostumado com esse ambiente digital. Mas agora eu queria saber de você, principalmente você que está do lado de empresas e tem uma vasta experiência e tudo mais, do seu lado, assim, pensando mais no lado empresarial, essa questão de inovação e de se adaptar a novas tecnologias foi virando cada vez mais até uma obrigação, uma cobrança? Resposta curta é sim. E esse é um grande desafio dos executivos de hoje em dia. Não só de serviços financeiros, mas de outras indústrias, né? Porque a gente tem, né, um paradigma, né, de como a gente vai absorvendo essas novidades ou essa evolução tecnológica e como que você vai incorporando essas inovações a processos, a sistemas já existentes. Então, primeiro, você não pode ficar para trás. Você tem que ir incorporando essas novas tecnologias de uma forma para você continuar competitivo. Então, esse é hoje um dilema que você tem esses saltos tecnológicos, as janelas são muito mais são curtas, né? Então, você fala, olha, quando da Revolução Industrial, que eram as indústrias a vapor, e depois foram para eletricidade, e isso mudou modelos de negócio, porque a vapor você precisava de todo um conjunto verticalizado e depois a eletricidade ela permitia uma ramificação. Quanto tempo demorou isso? Se você Provavelmente for pensar. Décadas. Não lembro aqui de cabeça, mas chutando Sim, décadas. Foram muitas décadas, né? E depois você vai para o próximo salto, né, da própria computação, da revolução tecnológica. Então você percebe que esse tempo já foi menor. E hoje, né, que a gente fala da AI generativa, que nos últimos anos explodiu. Então, como você acompanha, né, e você vai incorporando essas novas tecnologias nos seus processos, seus sistemas existentes. Esse é o grande desafio hoje que eu vejo dos executivos em serviço financeiro, né, porque vamos dizer, é o foco nosso aqui, mas também de outras indústrias. Porque uma coisa saiu uma nova tecnologia, ok, funciona, piloto, tá bom, mas eu tenho do outro lado aqui todo um parque de processos, um arcabouço de processos, de sistemas já existentes. Então, como que eu vou incorporando isso de uma forma evolutiva, sem fazer colocar uma ruptura nos negócios, e vou incorporando essas novas tecnologias? Esse, para mim, é um grande desafio que a gente tem hoje dentro do mundo empresarial. Você tem algumas empresas, lógico, podem ser empresas menores, empresas mais ágeis, que conseguem fazer essa incorporação de uma forma muito mais ágil. Por outro lado, você tem grandes corporações com processos muito mais rígidos, você tem regulamentações. Então, como que você vai incorporando isso de uma forma evolutiva? Então, esse para mim hoje é um grande dilema, talvez um dilema, ou talvez um desafio dos executivos. E como que eu acompanho isso? Como que eu vou fazendo isso acontecer de uma forma evolutiva sem quebrar o meu negócio ou sem causar uma ruptura tão grande? Então, esse para mim é o que hoje me tira o sono.
né? Tá até no meu negócio como consultoria, né? Sim, inclusive eu ia te fazer justamente essa pergunta, né? Como que você está se adaptando a essas novas tecnologias? Como que isso influencia, às vezes, até numa tomada de decisão, velocidade que você tem para entender um pouco o que está acontecendo ali de novas tecnologias? Como que você pode oferecer ali, né? Serviços baseados nisso, né? E o que vocês têm feito também na Capco? Acho que é interessante trazer para quem está ouvindo, né? O que vocês têm feito de bom aí? Bom, tem muita coisa boa, né? Mas eu vou falar, acho que como executivo, a primeira coisa, né? A gente precisa continuar estudando sempre, né? Buscando conhecimento. Então, isso vale para, na minha visão, para qualquer nível de busca de conhecimento. Ainda mais num mundo como está hoje, não tem como parar. A gente tem que continuar estudando, lendo, buscando informação, treinamentos e por aí vai. Acho que isso vale para qualquer pessoa. Outro ponto que a gente precisa também se desprender, às vezes, de alguns preconceitos, né? E ter a cabeça bastante aberta para ir absorvendo, né? Que a gente também, internamente, a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Então, quando a gente fala de AI generativa, como ela está hoje me ajudando a ser mais produtivo? Né? Como que eu posso usá-la de uma forma inteligente para ajudar no meu trabalho? Então, eu vou fazer uma pesquisa, lógico que agora eu estou usando AI generativa para isso, para fazer resumos de artigos, para comparar artigos, visões. Então, isso, para mim, está sendo excelente, porque eu consigo ganhar tempo de análises, eu consigo fazer perguntas, interagir e buscar respostas. Né? Então, no meu trabalho, no meu dia a dia, está ajudando bastante nesse sentido. Até para a gente ser, vamos dizer, até um pouco mais inteligente e buscar conteúdo dessa forma. Bom, a Capco, a gente está atuando assim, com foco em algumas áreas, né? A gente fala muito, né, da regenerativa, serviços a clientes, não opções, mas trazer a questão de apoio financeiro, advisory de investimentos, né? Você vê a AI generativa sendo, né, você fazendo esse tipo de questionamento, ela trazendo respostas interessantes sobre isso. A gente está atuando hoje também muito forte na área que eu chamo da parte não visível dos serviços financeiros. Né? Quando a gente fala de grandes bancos, alguns deles ainda têm sistemas que estão em linguagens de programação mais antigas, como o COBOL, por exemplo, e de algumas operações ainda estão nesses sistemas de décadas atrás. Então, o que a gente está começando a olhar olha, como eu uso a AI generativa para ajudar nossos clientes a modernizarem esses sistemas que estão em linguagens bem antigas. Porque eu acho que vale até a pena destacar aqui para quem está ouvindo que esses sistemas eles não estão sendo usados até hoje porque o banco gosta de ser um dinossauro, né? Porque são sistemas legados ali que têm dados sobre a vida financeira, assim, do Brasil inteiro. Então, para fazer essa transferência é um processo um pouco mais complicado, né? O que você me diz? Sim, porque são sistemas confiáveis, são sistemas que têm regras de negócio estabelecidas, são sistemas que eles são aderentes aos requerimentos legais e que têm capacidade de processamento para isso. Então, são sistemas altamente confiáveis, por isso que eles estão até hoje. Só que quando você pensa em agilidade, em flexibilidade, hoje você já tem opções um pouco mais, né, muito mais flexíveis, que podem trazer muito mais rapidez e agilidade nas transformações do que esses sistemas legados. Então, o que a gente trouxe, a gente trouxe a AI generativa para dentro do mainframe, para dentro do COBOL. Então, a gente está usando isso para ajudar o nosso cliente nessa jornada, porque não tem uma bala de prata. E eu vejo que tem alguns salvadores, né, que na verdade não são salvadores, que vêm com essa bala de prata, e não é verdade. Então, isso é uma jornada que os clientes vão passar, né, de transformação, de modernização dos seus legados. E isso,
a abordagem nossa é justamente nesse sentido. Como eu trabalho do começo ao fim, como eu analiso os sistemas atuais, como eu faço a decomposição desses grandes monolitos em pedaços menores, em pedaços que têm uma sinergia do ponto de vista de negócio, e eu transformo isso em linguagens mais atuais. Então, a AI generativa, né, com o advento, a gente começou esse trabalho de decomposição desses grandes blocos, desses grandes sistemas, antes da AI generativa. E a gente mais ou menos em que época? Foi há 5 anos atrás, mais ou menos, que a gente começou a trabalhar usando um modelo matemático para isso. É uma abordagem totalmente de modelo matemático. E quando a AI generativa ela chegou, a gente olhou e falou, nossa, abriu uma janela aqui. E a gente começou a incorporar isso dentro de uma abordagem que a gente já tinha discutido, já tinha sido testada, e começou a usar a generativa para agilizar, ganhar produtividade nessa jornada. Então, tanto de conhecimento, de entender o que esses grandes sistemas eles fazem, a melhor forma de fazer esse recorte, como transformar, como eu testo, como eu garanto a qualidade disso, até gerar um código, vamos dizer, novo, de um novo sistema modernizado. Então, parece assim, eu estou falando de forma muito resumida, senão eu teria que chamar os universitários para me ajudarem aqui, para descer muito mais nesse detalhe. Mas a IA generativa ela trouxe esse ganho de produtividade para a gente. E a gente, lógico, oferece isso para os clientes, que também estão buscando isso. Né? Mas realmente, como eu falei, é uma jornada. Não vai ser uma bala de prata que a gente vai bater lá e vai resolver todos os problemas. Não, é uma jornada que tem que ser muito estudada, justamente porque o Brasil é altamente regulamentado, sistema financeiro, você tem questões de exposição de dados, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem uma série de guarda-reios assim, que a gente vai ter que seguir, os clientes vão ter que seguir nessa transformação. Então, a gente tem que usar também quando a gente fala de AI generativa, né, a gente já conversou sobre isso, a responsabilidade dessa utilização. Então, esse também é um tema que a gente vem pensando muito, né? Às vezes eu falo, eu sou o chato da rodinha, né? Porque a gente tem que pensar em governança. Então, esse é um tema também que a gente vem discutindo com os nossos clientes. Legal, porque justamente eu estava prestes a ser a chata aqui, né? E te perguntar justamente isso. Porque, pelo que você está falando, o papel da IA, ele fica muito mais, assim, na questão de planejamento, de código, do que realmente envolvido ali em transações financeiras e etc. Seria mais ou menos isso? Porque aí também eu quero te emendar uma outra pergunta que tem limite para a aplicação de IA, principalmente quando a gente fala de instituições, serviços financeiros? Olha, limite tem, que são limites da própria regulamentação. Então, a gente tem limites. Só que isso está evoluindo. Cada vez mais isso vem evoluindo. Né? Então, quando a gente fala um pouco mais a AI generativa de começo de modelos de linguagem, né? De grandes modelos de linguagem, ele é muito mais nessa linha que você falou. Então, eu pergunto, então é utilizado para relacionamento com o cliente, para serviço ao cliente, esclarecer dúvidas. Então, eu tenho o meu cartão de crédito e eu não sei como os meus benefícios funcionam. Então, você tem um atendimento muito mais personalizado, você pode utilizar para isso. Né? É um tipo de utilização, estou usando como exemplo. Não estou falando que todo mundo usa isso, mas é um tipo de exemplo. Então, você vai ter respostas um pouco mais humanizadas nisso, né? Porque esses modelos de linguagem, eles trazem uma linguagem um pouco melhor, um pouco mais humanizada, vamos dizer assim. Aí você vai para que é o que agora a gente está vendo já acontecendo, que são os agentes de IA. Os agentes de IA, eles também tomam ações. Então, por exemplo, você está reclamando do seu benefício e baseado nessa reclamação do benefício que você tem, ele pode gerar um voucher, né, automático para você utilizar como um presente. Então, isso está evoluindo. Então, de simplesmente de ter uma forma um pouco mais passiva e reativa, baseado em inputs,
você está indo agora com os agentes já para ação. Então, e você pode pensar, por exemplo, eu tenho agentes de IA que trabalha com informações que aí são os multimodais, ele pega vários tipos de informação, não só informações de texto, mas informações de imagens, informações do mercado, que está acontecendo no mercado naquele momento. Ele vai saber quais são seus objetivos, por exemplo, de investimento, e ele poderia até executar algumas transações para ir mudando o seu portfólio de investimento. Então eles... E aí, qual que é a confiabilidade disso, né? Você deixar ali na mão de uma inteligência artificial a decisão sobre os seus investimentos, por exemplo. E aí, só entrando um pouquinho mais no buraco, né? A gente tem várias, né, IAs hoje em dia, né? Teve o ChatGPT foi o primeiro, mas agora a gente já tem várias. E aí, como que funciona isso? Será que vale mais a pena usar várias ao mesmo tempo? Focar em uma só? Como que até eu posso escolher qual que é a melhor? Vamos lá, vamos por partes, né? Que você trouxe várias perguntas. A primeira, como eu confio naquilo? Lógico, como a gente estava falando, isso é um processo. Não é do dia para a noite eu vou usar um modelo e falar, começa a fazer isso. Não. Isso daí é algo que você vai trabalhando, treinando, acompanhando e para chegar nesse nível, né? Então, isso daí é muito trabalho por trás disso. Não é simplesmente, vou começar a usar e sai executando, por exemplo, algum tipo de ChatGPT, a chave da minha casa, a senha do meu banco. Então, não é bem assim, né? Então, a gente vai ser toda uma jornada para isso acontecer e chegar nesse nível. Você tem outros tipos de utilizações. A gente está falando, por exemplo, de manutenção preventiva de equipamentos. Você pode, baseado em sensores, abrir ou fechar uma válvula. Então, tem coisas talvez mais simples que você pode utilizar. Eu usei um exemplo de mercado financeiro. Bom, aí você falou a questão dos modelos. Isso é interessante. A gente fez um projeto agora, há pouco tempo, né, disso, de comparação de modelos baseado na necessidade do cliente. Então, isso depende muito do caso de uso. Se você falar qual é o melhor, aí eu vou ser obrigado a dar a famosa resposta de consultor, depende. Depende realmente do seu caso de uso, do que você está buscando, dos seus objetivos, e aí você vai, né, com os dados que você tem, analisando, refinando, fazendo um fine-tuning da solução para chegar no melhor. Tá? Então, isso também é um trabalho que a gente também está fazendo, ajudar nessa descoberta, né, de qual o melhor modelo e modelos abertos que podem ser utilizados. Então, qual o melhor? Depende, não tem como... Mas aí fazendo um pouco um apanhado das principais e baseado na sua opinião, né? Não tanto na opinião do cliente. Como que você enxerga ali as principais ali? É difícil, porque depende muito do caso de uso. É difícil você cravar. Você tem alguns prós e contras, algumas que necessitam de um poder de processamento maior, outro menor, questão de alucinações, umas melhores, outras nem tanto para determinados casos de uso. Eu sei que você vai me espremer para eu falar uma, mas eu não vou. Mas eu não vou. É muito difícil, assim, justamente pela questão dos casos de uso. Depende muito do tipo de utilização e depende também muito, primeiro, dos dados que você tem disponíveis, dos dados que você também está fornecendo para o aprendizado desses modelos. Então, isso também influencia muito do tipo de dado. A capacidade desses modelos também de aprender com esses dados, que eu falei, por exemplo, dos multimodais, né, que seriam vários tipos de dados, que agora é uma imagem, é um texto. Então, isso você treinando e dando o prompt também correto, né, que seria... dando a pergunta correta, estruturada de forma correta, a sua chance de ter sucesso é maior. O que a gente percebe também é isso. Às vezes o prompt que você cria não é o mais adequado. Então a qualidade também do prompt, ela vai influenciar diretamente na saída desses modelos.
E a alucinação ainda é um problema grande para IA? Porque é um problema grande para o usuário, né? A alucinação. Então, agora, você enxerga que isso tem melhorado ou não? Porque, pelo menos assim, para mim é uma grande barreira ali Uhum. de adoção, né? Porque você não pode confiar no que está saindo dali. Então, o que você tem enxergado ali nos últimos tempos? Por isso que a governança é importante. Justamente você ter processos vamos dizer, de desenvolvimento que minimizem, mitiguem esses riscos de alucinação. Então, com certeza, isso pode acontecer. Só que você trazendo alguns processos um pouco mais robustos, né, tanto do ponto de vista dos dados fornecidos, quanto dos prompts que você está passando, você consegue também, são questões que eu chamo iterativas. Você vai fazendo, melhorando, fazendo, melhorando, fazendo, melhorando. Então, essa governança desse processo, de implementação desse processo, de como você vai fazendo essa evolução desses seus modelos e dos dados que você tem, você vai mitigando esses riscos de alucinação. Eles provavelmente vão continuar acontecendo. E você tem que cuidar disso. Também isso é um dos desafios que a gente tem na utilização mais em escala, né? De você garantir que você tenha processos robustos de acompanhamento para que isso não prejudique a reputação da sua empresa, não prejudique realmente o serviço que você está tendo para o cliente. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por isso que é importante esse lado da governança. Então, eu estou falando de criação de conteúdo e se você deixar, né, de uma forma muito aberta, será que aquele conteúdo gerado está alinhado com as estratégias da empresa? Com o que a empresa quer levar para o mercado? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Eu falo que eu sou um otimista conservador, justamente por isso, né? Eu sou otimista, mas você tem que cuidar, você tem que colocar processo de governança, e isso tem que vir de cima, desde do conselho da companhia, das empresas, e vai descendo essas mensagens, esse alinhamento estratégico, garantir que esses processos sejam supervisionados, justamente para você mitigar esses riscos que você colocou. E justamente, falando sobre a adoção de empresas para inteligência artificial, depois do boom do ChatGPT, a gente notou ali que realmente era um tema que estava em destaque, então meio que de repente todas as empresas quiseram anunciar, olha, estamos usando inteligência artificial e etc. Mas você já falou aqui que esse processo de adoção de novas tecnologias, né, não só IA, é um processo complexo para as empresas, né? Não é tão fácil assim. Então, eu queria saber de você e do que você tem visto, não só em Capco, como em outras empresas brasileiras, na sua opinião, qual que é o estado real de adoção de IA no Brasil, né? Porque tirando ali aquilo tudo de, estamos usando inteligência artificial, estamos usando mesmo? Como, né? Enquanto? Bom, está usando? A resposta é sim, estão usando. E isso está sendo utilizado. Eu vejo, como eu comentei, né? Está sendo um processo que está acontecendo. Então, a gente veio muito de alguns, né, nos últimos anos aqui, de muita experimentação, muitas POCs, né, que são os pilotos, vamos dizer assim, para definir quais são os casos de uso. Isso é muito importante. Então, a gente amadureceu bem na questão da definição desses casos de uso. E agora a gente já está começando a olhar, e as empresas estão olhando de qual retorno que esses casos de uso estão trazendo. Então, tá tendo essa evolução. Mas, como eu falei, não é para tudo, não é em todo lugar. Então, você tem também diferentes níveis de maturidade de empresas em termos dessa adoção. Não é uma questão homogênea. Não é, todo mundo está usando desse mesmo. Não, isso é super heterogêneo, vamos dizer assim. Você tem empresas diferentes, em níveis de maturidade diferentes, com capacidade de investimentos diferentes, e estão criando seus modelos de adoção. Mas na minha visão, a gente evoluiu um pouco da questão das POCs, da definição dos casos de usos, e agora a gente está entrando numa fase mais de análise dos resultados, né, do ROI, né, o que eu estou investindo e como que eu vou
eu vou recuperar meu investimento desses casos de uso de IA. Mas as coisas elas não são lineares, né? Eu tenho várias coisas acontecendo em paralelo. Então, eu tenho iniciativas que já estão um pouco mais maduras, buscando já um retorno. Eu tenho iniciativas agora que a gente está começando, experimentando com a questão dos agentes. Então, é um modelo realmente em ebulição, né? Tá todo mundo buscando, não todo mundo, eu não gosto dessas generalizações, mas o mercado está olhando para isso de uma forma bastante interessante. Mas tem a questão da adoção. Não é para tudo, não é para todo lugar. Então, eu acho que esse momento que as empresas estão olhando desse retorno. Onde eu uso e onde eu posso usar para obter retorno. Acho que esse é o ponto. E em relação ao resto do mundo, principalmente nesse assunto de IA, né? Quando a gente estava falando de inovação no geral, você falou que o Brasil está acompanhando. Mas em relação a IA, né, a adoção de IA no Brasil está competitiva com outros países, principalmente potências como Estados Unidos e tudo mais, porque acho que o grande sonho, né, para quem trabalha com tecnologia e inovação é que o Brasil se equipare ali a esses grandes países que se destacam nesse sentido, né? Então, está competitivo? Essa é uma pergunta interessante, né? Acho que em termos de adoção, acho que a gente está aberto à adoção. Quando a gente fala do desenvolvimento dessas tecnologias, lógico, quando a gente olha para a China, ou a gente olha para os Estados Unidos, a capacidade de investimento desses países é muito maior que o nosso. Então, quando a gente fala dos grandes players, né, dentro da IA generativa, a gente sempre fala muito de China, a gente sempre fala muito de Estados Unidos. Então, tem uma concentração relacionada a isso. Acho que a gente tem iniciativas de adoção, tem iniciativas interessantes aqui no Brasil, com certeza, mas é difícil você competir com essa capacidade de investimento que a gente vê em outros países, como China, principalmente como China e Estados Unidos. Então... E você tinha falado também muito sobre como a IA pode ajudar, né, os bancos a passarem esses sistemas legados para algo mais moderno, mas existem outros casos de uso que você também gostaria de pontuar, assim, que acha interessante para IA? A gente, né, até comentou de alguns, por exemplo, a questão de atendimento a cliente. Então, você consegue, com a IA generativa, criar modelos de atendimento um pouco mais humanizados e não tão automatizados. Automatizado pode gerar uma diferença do que automático, mas tão mecanizados, acho que esse é o termo. Você pode deixar ele um pouco mais humanizado e um pouco mais personalizado. Então, essa questão de atendimento é uma área bastante interessante de utilização, e estão sendo alguns casos já bem estabelecidos em termos de casos de uso. Análise de crédito, então, isso daí também é a análise de perfil. Então, tem alguns casos que eles já estão um pouco mais avançados nisso daí, né? E depois a parte de codificação. Então, você hoje já tem ferramentas de codificação que você tem ganhos de produtividade, de testes, que você também ganha produtividade. Mas, olhando do ponto de vista lá do cliente, eu vejo a questão do atendimento, que isso tem avançado bastante, e de análise de crédito. São alguns casos aí que a gente vê a AI generativa mudando um pouco o jogo. Bom, e a gente falou muito sobre IA, finanças e tudo mais. Eu acho que realmente IA foi a última grande coisa, assim, a grande tecnologia que a gente falou muito, passou ali meses a fio, tudo que as pessoas queriam falar era sobre IA. Mas agora eu quero saber de vocês se vocês já estão de olho em novas tecnologias que também podem ganhar destaque no futuro. Essa é uma pergunta interessante. Hoje o nosso foco mesmo é IA. Né? Hoje a gente está olhando para isso porque a gente entende que ainda está no começo de jornada. Então, isso está sendo o foco de como a gente realmente trazer isso para casos de usos concretos, como a gente traz valor utilizando IA. Esse está sendo realmente o foco nosso, não só a parte de trazer valor, de governança, de estabelecer limites. Então, esse é hoje o que está gastando bastante tempo da gente e que a gente está vendo que o mercado está demandando isso.
lógico, tem outras questões que a gente já vê aí na agenda, né? A questão da computação quântica, mas eu não quero nem chegar perto disso, que eu não sou especialista e longe de ser um especialista nesse tema. Mas eu vejo a computação quântica também já entrando um pouco mais na agenda de discussão, mas ainda são estágios diferentes, né? De maturidade e de adoção. Bom, e a gente está aqui chegando no final do nosso tempo, né? E a última pergunta é o Momento Mint, que é a pergunta da nossa patrocinadora, a Mint, plataforma cripto do BTG. E a gente falou muito sobre inteligência artificial, então eu não posso deixar de perguntar também qual é a sua opinião, como que a inteligência artificial pode impactar também os investimentos em cripto. A gente comentou um pouco desse caso de uso, justamente da questão da utilização dos agentes e dos seus objetivos, por exemplo, de investimento. Então, eu entendo que o que pode acontecer é você popularizar cada vez mais os investimentos em cripto, justamente tendo acesso a mais informações, você usando a inteligência artificial generativa, justamente para te dar algumas recomendações de investimento mais atreladas ao seu perfil como investidor. Então, eu entendo isso como, primeiro, busca de conhecimento, as pessoas cada vez mais vão entender melhor sobre o mercado cripto utilizando a inteligência artificial generativa e também como sugestões de investimento dentro do portfólio daquele investidor. Então, eu acho que é uma mistura que pode dar certo. Tá ótimo. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso papo. Eu achei que foi muito esclarecedor, a gente trouxe vários temas novos, né? Não sei se teve alguma coisa que eu esqueci de perguntar que você também queria trazer. Não, Mariana, o papo foi sensacional, também gostei bastante, fluiu, passou super rápido. É um super bate-papo aqui, né? Bem descontraído. Mas eu vou fugir da pergunta, porque você já fez pergunta muito difícil já para mim. Imagina, aqui ninguém morde ninguém não, bate-papo descontraído, eu espero que tenha sido esclarecedor também para quem tá ouvindo. E é isso, a gente vai ficando aqui, não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo, seguir a gente nas redes sociais e também acompanhar as nossas matérias no site da Exame. É isso, a gente vai ficando por aqui.